Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de economia e, aliás, com uma boa notícia para o consumidor. Isso porque o Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como a inflação do aluguel, perdeu força em janeiro. E o reajuste da maioria dos aluguéis no Brasil chegou ao menor valor em quase 4 anos. O Índice Geral de Preços Mercado, indicador responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de locação vigentes no Brasil, desacelerou para 0,21% em janeiro. Em dezembro, o indicador apontou alta de 0,45%. Com a variação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador acumula alta de 3,79% nos últimos 12 meses, percentual a ser repassado aos contratos com vencimento em fevereiro. A variação do IGPM acumulada nos 12 meses encerrados nesse mês mantém a tendência de queda, apurada desde maio de 2021, quando o indicador apresentava oscilação de 37% para as locações que venceriam no mês seguinte. Com a flutuação, o indicador figura no menor patamar desde outubro de 2019. Em janeiro do ano passado, o índice avançou e teve alta de 16,91% no acumulado em 12 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação oficial, que calcula os preços com base em uma cesta de bens. Olha, e agora uma notícia não muito boa. Isso porque o preço dos remédios pode ficar mais caro a partir de fevereiro por causa da mudança no ICMS. Além do impacto do imposto estadual, está previsto ainda um reajuste anual dos medicamentos em abril. As mudanças no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços podem deixar os remédios mais caros a partir de fevereiro. Além da alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, outros 12 estados aumentaram as alíquotas sobre medicamentos entre 19% e 22%. As associações da indústria e dos laboratórios já se mobilizaram e mandaram ofícios aos estados para tentar reverter ou suspender essas medidas. No caso de São Paulo, uma portaria publicada no último dia do ano passado fixou a base de cálculo para a cobrança do ICMS dos remédios com uma lista de preço médio ponderado ao consumidor final. Segundo o setor, o Estado superestimou valores de insumos e medicamentos para a base de cálculo do tributo estadual, o que deve levar aos aumentos. O Grupo Farma Brasil, entidade sem fins lucrativos, pediu o adiamento da entrada em vigor da portaria para que distorções sejam esclarecidas e solucionadas. Segundo a entidade, a nova lista coloca o preço máximo para alguns medicamentos chegando até 100% do preço máximo autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares pediu a suspensão da portaria e vai se reunir com representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo para tratar da questão. Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins, o aumento das alíquotas estão previstos para vigorar a partir de março. Em abril, também é esperado o reajuste de 10 mil medicamentos que são regulamentados uma vez por ano em todo o país. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de política. Essa semana acontece a posse dos 513 deputados e 27 senadores em Brasília. Também serão realizadas as eleições para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. Muitos acontecimentos importantes estão previstos para essa semana em Brasília. Na quarta-feira, acontece a posse dos novos parlamentares e a eleição de presidentes da Câmara e do Senado. Além da posse dos 513 deputados eleitos em outubro do ano passado, a Câmara vai eleger seu presidente pelos próximos 2 anos. O atual ocupante da cadeira e candidato à reeleição, Arthur Lira, chega como favorito.
Os deputados Chico Alencar e Marcel Van Hatten devem apresentar seus nomes, mas sem chance efetiva de eleição para o cargo. Já o Senado dá posse a 27 membros, que representam 1/3 do total, e escolhe o novo presidente para o próximo biênio, também nesta quarta-feira. Disputam o cargo os senadores Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Pacheco é o nome apoiado pelo governo, Marinho representa o maior partido da oposição e Girão se apresenta como candidato independente. O ano judiciário também começa oficialmente neste 1º de fevereiro e deve ser marcado por uma sessão solene do Supremo Tribunal Federal. Na data, voltam a contar todos os prazos processuais das ações em andamento na Corte. A presidente do STF, Rosa Weber, agendou 42 sessões presenciais para o primeiro semestre. Também nesta terça-feira está previsto o fim da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O decreto está vigente desde 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e destruídas. O interventor federal, Ricardo Capelli, garantiu que a intervenção não vai ser prorrogada. A partir desta quarta, o comando da segurança pública na capital federal fica sob responsabilidade da governadora em exercício, Celina Leão, e do novo secretário de Segurança Pública do DF, o delegado federal Sandro Avelar. Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal, está fora do cargo desde os ataques em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e deve ficar afastado por 90 dias do comando do Executivo Distrital. E olha só, ainda sobre esse assunto, o ministro Alexandre de Moraes negou no domingo um pedido para impedir a posse de 11 deputados federais. O motivo é que esses parlamentares estariam envolvidos nos ataques a Brasília, que aconteceram no dia 8 de janeiro. O pedido foi apresentado por um grupo de advogados e não foi aceito por Moraes. A Procuradoria-Geral da República também havia negado a mesma solicitação. E olha só, eu mudo de assunto agora para trazer as notícias internacionais. Mais uma morte foi registrada no Peru no fim de semana durante os protestos contra o atual governo. O caso aconteceu em Lima, a capital do país. O Peru registrou novos confrontos violentos no fim de semana. A Defensoria do Povo informou que um homem morreu no sábado em Lima durante o embate entre policiais e manifestantes, mas não deu mais detalhes do ocorrido. Esta foi a primeira morte ocorrida na capital. Na madrugada de sábado, o Congresso peruano rejeitou antecipar as eleições gerais para outubro de 2023. Uma nova proposta será votada pelo parlamento nesta segunda-feira, mas a reversão do resultado é considerada improvável. Estão buscando se perpetuar no poder até 2026 e isso ficou provado na última votação. Eles não se importam com a população, estão virando as costas para o povo. A poucas quadras dos violentos confrontos que ocorreram em frente ao Congresso, um outro grupo realizou o Concierto por la Paz, uma manifestação a favor das forças de segurança. Eu penso que deveriam armar a polícia, porque não é possível que entreguem um cacetete e um escudo quando eles são atacados a pedradas, são queimados vivos e maltratados como se fossem qualquer coisa. Os manifestantes anti-governo exigem há quase 2 meses a renúncia da presidente Dina Boluarte e a antecipação das eleições gerais. Dina chegou ao poder em 7 de dezembro de 2022, depois que Pedro Castillo tentou dissolver o parlamento, mas acabou destituído e preso. Bom, e vamos falar de futebol agora. As confederações de futebol das Américas anunciaram que a Copa América de 2024 vai ser disputada nos Estados Unidos. E a competição vai contar com 6 países da América do Norte, Central e também do Caribe. As duas instituições vão assumir a organização do tradicional torneio sul-americano, que vai ser disputado no verão norte-americano, depois que o Equador desistiu de ser a sede. A próxima Copa América vai servir como preparação para o Mundial de 2026, que os Estados Unidos vão organizar em parceria com o México e com o Canadá. Os 6 países convidados da CONCACAF vão se classificar para a competição por meio da Liga das Nações da Federação deste ano.
Estados Unidos, México e Canadá poderiam, assim, ter uma importante preparação competitiva para a Copa do Mundo, já que, como organizadores, estão dispensados de disputar as eliminatórias. Outro dos acordos vai envolver uma parceria no futebol feminino, já que a CONCACAF vai convidar os 4 melhores times da América do Sul para disputar a nova Copa Ouro Feminina em 2024. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!